Cristo. Bom, neste tema anterior, Jesus Cristo homem explicou. Primeiro Calqueu, a cabeça da igreja, certo? Espetacular, como Deus recostou sua cabeça em Paulo, sua mente, e depois em Jesus Cristo homem, e hoje em dia em nós. Foi um tema glorioso, precioso, certo? E depois veio outro tema que se chamou a viuvez do sistema. Graças ao Digita, a viuvez do sistema, porque aí vinha aclarando a condição de um sistema que não tinha cabeça. E esse foi o tema passado. Vamos ao terceiro Calqueu. Mas hoje, se você recordar o tema anterior, ele se declarou, ele ensinou o que era o anticristo e disse, eu sou esse anticristo. Aí começou nessa época, onde tivemos nessa época, no ano 2000, sei lá, 2007 ou 2008 por aí. Isso foi impressionante. Veja, ele disse que era o anticristo. Isso foi a imprensa em Porto Rico, a imprensa em Miami. Veja, o anticristo. E não pegaram isso quando ele disse que eu sou Jesus, anti-Jesus de Nazaré, pró-ressuscitado. Esse é o anticristo. Mas neste tema se chama o anticristo, que vamos ver hoje. E claramente ele mostra as evidências do que é, porque a terminologia anticristo. Vamos com a apresentação breve. Segundo aos Coríntios 11, 4 e 5. Um verso que, destes últimos dois calqueus anteriores, destaca. Ele diz, porque se vem alguém pregando a outro quê? A outro Jesus, diferente do que pregamos, falando dos apóstolos de Jesus de Nazaré, ou se vem, diferente do que haveis recebido, ou outro quê? Evangelho, diferente do que haveis aceitado, bem o tolerais. Ele está falando, ele diz, eu penso que em nada fui inferior àqueles o quê? Aqueles o quê? Grandes apóstolos. Quem pregava a outro Jesus? A outro Espírito e a outro Evangelho? Os grandes apóstolos. Isso está clarinho, certo? E veja aí um paralelo agora. Vamos mostrar, a Martita preparou aí. O que é o Evangelho dos apóstolos e o Evangelho de Paulo, certo? Os apóstolos ensinavam a outro Jesus, dizia Paulo. A qual ensinavam os apóstolos? A Jesus de Nazaré, o judeu. Dizia, se alguém diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Ou seja, que seguiram nas pisadas do mestre. Ou seja, que se ele andou com sandálias, é com sandálias. Se ele pisou aqui, pisou aqui. Se eles batizaram, bom, agora tem que batizar. Se lavou os pés, o mesmo, seguindo todavia o que foi servo da circuncisão. E Paulo disse, não. Em quem? No ressuscitado. Da cruz para lá. Digo, ressuscitado, outro. E eles também pregaram o quê? Outro espírito de ensino, certo? O espírito de judaísmo, um espírito de obras, de esforços, de símbolos. Santiago lá, jogando azeite, unge com azeite, todos ali, tem que jejuar, tem que vigiar. Este é outro espírito. Nós não estamos nesse espírito, estamos no espírito do quê? Da graça. Que já estamos completos, já estamos abençoados, já estamos assentados em lugares celestiais. E eles pregavam outro quê? Evangelho, o da circuncisão. O apóstolo Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Sabe de uma coisa? Isso é tão simples. Quantos entendem isso aqui? Tão precioso, né? Quem nos ensinou isso? Jesus Cristo homem? Nenhum de nós fomos a um instituto bíblico, alguns fomos aí 4, 5 anos, ou talvez estudar teologia 7 anos, isto brilha por sua ausência, porque isto fez falta no sistema, não puderam ensinar isso, tiveram que ocultar, e eles passaram o seu ensino. O que eles baseiam o seu ensino aqui na Universidade de Teologia, não sei de onde, Oxford e tudo mais, aqui um dia, olha, maravilhoso, que tremendo, reverendo, isso aqui, com PhD, sim, tem PhD, e sabendo o quê? Deus os abençoe, irmão. Porque eles baseiam seus ensinos nos santos apóstolos de Jesus de Nazaré. Eles dizem, e o sistema está aqui. Onde está o sistema? Aqui. Em outro Jesus, em outro Espírito e em outro Evangelho. Eu dou graças a papai todos os dias da minha vida. Darei graças a ele. E eu sei que tu também, porque não estamos aqui. Estamos no glorioso Evangelho da graça revelado por Jesus Cristo, ressuscitado,
ao apóstolo Paulo. Estamos no ressuscitado, no Espírito da graça e no Evangelho da incircuncisão. E hoje, você vai uma vez mais, vamos desfrutar de uma conferência dos dias do Filho do Homem, quando ele se vestiu e nos edificou e hoje nos sobreedifica. Quantos dão graças a papai com gozo? Dê um aplauso bem formoso, com júbilo nas nações e com gozo, e vamos receber estas palavras inefáveis. Abba, Pai. De Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre. Vamos começar com a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 1 ao 3. E pense, anote, aprenda isto, porque vocês vão se apertar com essa informação e aprender. Por que razão existe esse nome de anticristo? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque anticristo, o que significa é pró-Cristo e não anti. João, como era da circuncisão, ele via contra. É como quando se inventa um nome, como dizem no domingo, Superman. E as crianças creem que existe o Superman. E isso é uma invenção, personagem que nasceu na mente e se tornou famoso como Drácula, o homem, lobisomem, um grande lobo. E tem pessoas que creem nisso. Tem gente que crê que existem lobisomens quando sai a lua. Tem gente que crê nisso já. E essa é uma mentira. Assim mesmo, essa pessoa do anticristo, isso é uma mentira também. Em si era um a favor de Jesus Cristo. Agora veja como diz. Amados, esse é João. Lembre-se que é um escritor da circuncisão que está contra a graça de Deus e contra Paulo. Amados, não creiais a todo espírito. Está falando de Paulo. Espírito significa ensinamento, atitude. O que está se ensinando, diz. Amados, não creiais a todo espírito, senão provai os espíritos, se são de Deus. Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo, a que pregaram falso espírito. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, o qual vós sabeis, vistes que vem e que agora já está no mundo. Sim, isso é 2000 anos atrás que se escreveu isso. Agora diz, já está. Não é que vem, é que já está. Certamente que Paulo estava vivo. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Diga-me uma coisa. Paulo aceitou que Jesus Cristo veio em carne? Certamente. Paulo, o que acontece é que depois da cruz, tu não estás suposto a conhecê-lo segundo em carne. Mas João persistia, porque ele caminhou, com os discípulos caminharam com Jesus todos esses anos. E eles não queriam apagar essa imagem. Eles se enamoraram do Nazareno. Mas o Nazareno era judeu, não era cristão. Cumpria a lei, vivia por obras. E agora, tão logo Cristo morre e ressuscita, começa o evangelho da graça, que é contrário à lei. Então, o que acontece? É que João queria que se seguisse olhando a Cristo conforme a carne. E então Paulo dizia, não, já não o conhecemos assim. E então aí é onde ele diz, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e segue em carne, não é de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 20, veja o que diz. E tenha entendimento, receba aí a sabedoria. Diz, pelo caminho novo, quer dizer que o velho acabou. Pelo caminho novo e vivo. O outro era morto, porque era a letra mata. Diz que ele nos abriu através do véu, isto é de quê? A carne de Jesus serviu para... Você se lembra quando o véu do templo se abriu e se rasgou de cima e embaixo? Então o que acontece?
é que a carne de Jesus foi um meio para abrir o quê? Um caminho novo e vivo. Então Paulo, ao entender isso, disse, pois irmãos, se é novo e é vivo, e foi através de sua carne, entendemos que sua carne morreu, ressuscitou, mas até a cruz. Depois começa uma etapa nova. E se houvesse alguma visita por primeira vez naquele momento, diria, explica-me isso melhor. Romanos 7,4, vamos ver. Não nos cansemos desses versos, porque aqui está a chave. Logo que você entende isso, você chega até o outro lado do rio, passa até o outro lado. Paulo, aplicando essa carne que abriu o véu, ele diz assim, também vós, meus irmãos, morrestes à lei mediante a carne de Cristo. Sim, mediante o corpo, a carne de Cristo. Para quê? Para que sejais do mesmo. E que pretendia João? Se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, há que seguir olhando em carne. O que faz a Igreja Católica? Te apresenta a carne de Jesus todo dia. Por que a Semana Santa? Por que eles o tentam assim, todavia chorando, com cruz em cima? Por que os carregam no peito? Porque o conhecem conforme a carne. E o que Paulo diz? Para que sejais de outro do que ressuscitou dos mortos. A pergunta é, tu és do outro já? Porque o problema é que eles, não, ele é o mesmo. Não é o mesmo, senhora ou senhor. Não seja ignorante, se diz outro, outro é outro. Se eu te digo, olha, eu vou usar este microfone. E o engenheiro me diz, não, use este outro. Pois já não é este, é outro. Outro é outro. Então, o mandato bíblico para as nações é que sejais de outro do que ressuscitou dos mortos. Não é isso? E onde é que estão essas pessoas que nos julgam? O que tem na cabeça? Cheias de gusaranhas religiosas aí, sei lá o que tem por aí, porque isso tem que ser bem. Para você ler coisas e dizer, não, pois eu sigo com o meu Jesus de Nazaré. Eu sigo com o meu papaizinho Deus de Jesus de Nazaré. Eu sigo com o que morreu e ressuscitou e derramou sangue, e eu sigo lavando os pés, e eu sigo no batismo, e eu sigo na Santa Ceia, ou na hóstia, hóstias dessa que eles têm. Essa hóstia, já saia disso. Vá embora disso para o outro, para que dê fruto para Deus. Ponha-me o verso aí novamente, porque olha o propósito disso. A fim, veja a última parte do verso. O que diz? A fim de quê? Se você não é do outro, você vai para onde? Você vai dar fruto para Deus? Vai dar fruto para o padre, para o pastor, para o evangelista, para essa igreja? Mas com Deus você não conte, porque Deus não vai enviar seus anjos. Quando necessitar de saúde, não está aí a saúde. Quando necessitar de prosperidade, não estará aí a prosperidade. Quando necessitar de consolo, não há consolo, porque tu não estás dando fruto para Deus. E isso é o que acontece com todos lá de Porto Rico que não estão dando fruto para Deus. Então, como Jesus de Nazaré se acercava aos judeus, a Jerusalém, Jerusalém, como a galinha, aos franguinhos eu quis cobrir, eles não quiseram. Mesma coisa, estou falando a Porto Rico, estou chegando, tratando de amar vocês. Satanás! Eu dou graças a Deus por ti. Eu não sei o que tu tens. Eu não sei o que tu tens, que tu entendes isso tão claro. Olha, o que eu entendo? Olha, não sei que se... É que isso mais claro não canta um galo. A menos se você confunda um galo com um gato. De miau a ki. Olha. Uau. Imagine. Repetimos. 1 Coríntios 15, 19. Vamos ver. 1 Coríntios 15, 19. 1 aos Coríntios. Se nesta vida, olha,
Isso sim que está claro, hein? Se nesta vida somente esperamos, vamos pensar neste momento em Jesus de Nazaré. Como está esperando a Igreja Católica? A quem que a Igreja Católica ela serve? A Jesus de Nazaré. A quem as freirinhas servem? A Jesus de Nazaré. Pastor da esquina, em nome de Jesus de Nazaré, te declaro são. Em quem eles estão esperando que venha por segunda vez? Jesus de Nazaré. E ele foi honesto, ele disse, vou para o Pai e não me vereis mais. Então eles estão esperando alguém que disse, não me vereis mais. Imagina, olha, que tem que ser bem cabeção para entender isso. Ou estúpido, ou tonto. Porque se ele disse, vou ao Pai e não me vereis mais, porque em si que não vai ver mais. E eles estão esperando ele. Não espere o loiro da Galileia, daquela igreja, pois não espere que ele não vai chegar. Se foi o trem. Se nesta vida somente esperamos na carne de Cristo, no que João recomendava, meus filhinhos, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, somos os mais dignos de comiseração de todos os homens. Em inglês diz os mais miseráveis. Os mais miseráveis. O que quer dizer? Que se Paulo disse isso, para mim os católicos são os miseráveis. Os protestantes são os miseráveis. Os chamados evangélicos são miseráveis. Porque eles estão esperando nisso. Mas apóstolo, não repita isso. Por que eu não posso repetir? Se eu tenho que vir pregando conforme... Com que se vai julgar o mundo? Conforme a meu evangelho? Pois ele chamou miseráveis, eu chamo miseráveis. Estamos claro? Romanos 15, 8. Estes versos anote, porque um dia vão perguntar para você, o que vocês ensinam? Fácil, vem aqui. Tem uma Bíblia aí? Porque assim que é bom. Você tem uma Bíblia aí? Não, eu não carrego isso. Ah, bom, não tem problema. É melhor. Quando tiver uma Bíblia, fale comigo. Vem de cara a informação. Não tem uma Bíblia? Então fale. Não me venha fazer perguntas, porque vocês não entendem nada. Não entendem um dedo do que eu estou explicando. Então, depois te criticam. Eu não sei o que ele me disse, que ele me tratou de explicar. Busque uma Bíblia, compre uma Bíblia. Tenha veracidade. Seja verdadeiro, tenha uma Bíblia. Vai num lugar aí, quanto é que custa essa Bíblia aí? Se você gasta $20 em chuleta, por que você não pode gastar $20 numa Bíblia? Até menos, valem 8. Até no hotel é grátis. Se você vai no hotel, tá ali de graça. Imagine. E aqui, venha com Bíblia. Ainda que ponha no telão, venha com a Bíblia. Quinze 8, verso 8. Veja, tem a sua Bíblia e seu livretinho de anotações. Eu guardo zelo, olha, vermelho, comprei bem bonita, parece de pele, de couro. Aí eu faço meus apontamentos, tem que ficar bem marcadinho, porque essa é a minha comida. E uma Bíblia, eu consegui vermelhinho assim, isso aqui fiz a combinação. E nisso eu tenho zelo, quando eu ponho o livretinho, olha, eu busco o melhor, qualquer lugar. E aí eu começo com meu calqueu, com suas datas, tudo que está aí com os detalhes. É para guardar evidências. E veja, eu falo meia hora, pois eu escrevo aqui um pedacinho só. Umas pequenas notinhas para manter aí a ordem dos versos, senão eu fico 3 horas aqui falando. Pois eu vos digo que Cristo Jesus veio a ser servo do judaísmo, da circuncisão. Para quê? Para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Então, ele veio a viver conforme a lei. Uma vez morre e ressuscita, agora vai viver conforme a graça. Não podes conhecê-lo segundo a carne, porque vai terminar, se tu imitares a Jesus de Nazaré, tu vais terminar sendo judeu. Se tu queres ser judeu, vai até a praia, tem um montão de sinagoga.
e a que te proceder aí, te mudam de fé, te põem aí o chapeuzinho, te colocam esses remendos todos essas coisas que eles usam, e isso não é nada mal para o judeu. Mas se tu és gentil, os mistérios escondidos são para nós, os gentios, para provocar ciúme nos judeus. Assim diz a Bíblia. Paulo diz que este mistério foi reservado para nós, os gentios. É um orgulho para ti ser gentil. E mais, eu se fosse judeu, entendendo o que eu entendo, eu buscava me meter numa congregação como esta e dizer: olha, eu gostaria de ser gentil, que eu quero participar desses mistérios que deram vocês, porque o bom entendedor sabe que o profeta disse: eu os provocarei a ciúmes com vocês, com um povo que não era povo, porque agora é amada, e nós somos essa amada. Eu até pagaria, eu chamaria Rabino, lá fora eu pagaria. Olha, o que eu tenho que fazer para ser gentil? E mais, eu mudo até meu nome. Me chamo agora de Jesus. Ou o que for, que seja gentil. Por receber esta sabedoria? Esta é a sabedoria que iria... Olha, Paulo, quando fala disso, ele diz: olha, não me tenham por louco, por favor, porque Paulo sabia que isto parece uma loucura. Não me tenham por louco, eu em si o que quero é apresentá-los como algo puro, uma virgem pura. Mas outra coisa que João se aborreceu, e isso vamos encontrar em primeira carta de João, capítulo 2, verso 22 e 23. Veja o que aborreceu a João. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Já o dividiu em dois. Todo aquele que nega o Filho tampouco tem o Pai, e o que confessa o Filho também tem o Pai. Em outras palavras, que João seguia pela mentalidade da Trindade. E então ele se aborrecia porque Paulo falava diferente. Veja como Paulo falava. Romanos 3,30. Depois da cruz. Porque Deus são três. Deus é o quê? E ele justificará pela fé aos judeus e por meio da fé aos gentios. Circuncisão e incircuncisão. E Deus é o quê? Deus é um. Não diga que é um. João se aborrecia com isso. Diga que Deus é uma coisa, o Pai é uma coisa e o Filho é outra. Olha, eu estava pensando até outro dia isso também, que o papai amava o neném, o filho. Isso era uma linguagem figurativa. Isso era figurativo que Jesus usava, porque senão não o matavam. Ele tinha que ir à cruz. Se ele chegasse a dizer... Uma vez ele disse: o Pai e eu somos um. Mas então os testemunhos de Jeová usam isso para dizer: se dê conta que o Pai é maior que o Filho, mesmo enredo, mas com outra coleira. Ele tinha que falar assim, porque se eles chegam a saber quem é que se meteria com o Papai Deus, se eles soubessem que ele era Deus mesmo caminhando aqui com um corpo judeu, quem iria matá-lo? Imagine, eu te digo, uma vez quando Pedro cortou a orelha do soldado, e Jesus fez assim, passou e fez uma cirurgia em segundos, sem pontos e sem anestesia. E olha, mas ele sempre, não diga a ninguém isso. Sabe por que ele dizia não diga isso a ninguém? Filha, tua fé te curou, vai-te. E não diga a ninguém, porque ele não necessitava disso. Não vê que havia um cumprimento para todos? Mas depois que ele morre, Paulo diz: Deus é um, Deus não são dois. Então João dizia: todo aquele que nega o Filho e o Pai, esse não tem o Pai nem tem o Filho. Porque, bobo, se tem o Pai e não tem o Filho, é a mesma coisa. Que tem que estar bem enredado, que é enredo da religião. Por quê?
Que lugar teria Jesus Cristo, o homem, se chegasse e encontrasse tudo bem? Não há que fazer nada, está tudo bem. Algo viria a ser a manifestação, Jesus Cristo, homem, para com o mundo. De fato, ele mesmo o Senhor disse, achará fé. Quando voltar o Senhor, achará fé na terra? Não, o que ele achou foi lei. O que ele achou foi lei. Quantas religiões há deste mesmo livro? Milhares. Me dizia Ismael, olha, se você necessitar de outro... Não preciso de outro mais, perdão. Eu sou o único que utiliza um só evangelho. Os demais usam 2, eu uso 1. Porque um pouquinho de levedura leveda toda a massa. Assim que estamos claros no que estamos dizendo. Agora veja-se esse mistério, Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Veja, com esta classe necessita-se nada mais. Você vai e abre uma igreja. E diz, onde é que você está? Diz, eu estudei meia hora, me deram um diploma. Veja, com isto, se tu chegas a aprender, tu sabes mais que todos os pastores de Miami. Sabes mais que o Papa. E veja que essa gente tem queimado pestanas, estudando e não sabem nada. Tanto estudaram teologia um padre desses, um papa desses, para estar aí rezando a uma virgem, e depois a virgem tem que ir com o filho, e depois o filho chegar ao pai. Rapaz, eu te digo, isso é um atraso de tremendo. Mas sabem, olha, as crianças da escola que eles põem aí, essas crianças são um fenômeno ao lado desses teólogos. Eu não visitaria uma igreja dessa, gastar eu a sola do meu sapato para ir num lugar desses. E mais, às vezes eu uso minhas pupilas para vê-los pela televisão, estou gastando pupilas. E escuto o que eles dizem por aprender para ver onde é que estão colocados. E estou gastando meus tímpanos. E o faço para ver onde estão, mas não aprendem, seguem mais brutos cada dia esse sistema. Esse é um sistema que segue mais ignorante, pior e pior cada vez mais. Olha, porque não me escutam, estão se multiplicando a estupidez. Porque vão se encontrar aí, olha, mais danos se fazem. Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3. Para que sejam consolados seus corações, suas mentes, né? Unidos em amor, até alcançar todas as riquezas de pleno entendimento. Veja, todas as riquezas de pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem? Que é um? É um. E se fossem 2, diria-se o quê? Nos quais? Você frequentou a escola, eu não, sou mais sem educação. Mas algo me diz que em quem é um, que está falando da mesma pessoa. Veja, se tu és sábio, se tu sabes que Deus é um e não pensas como João, então diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A graça tem uma ciência que quando essa interpretação vai entrando em tua mente, pega a tua mente e a sincroniza de uma forma que então tu sentes consolo em todo o tempo. Mas não disse para que sejam consolados vossos corações? Quando tu sabes que é um só Deus, que é um mistério, e tu comes isso produz umas coisas. E o que produz é tranquilidade, gozo, paz, repouso. Repousas? Então, a Trindade foi um rudimento da doutrina de Jesus antes da cruz, que não se pode seguir, que não pode seguir crendo na Trindade. Veja, lá um homem me disse em Porto Rico, e o que você pensa da Trindade? Como que eu penso da Trindade? Porque isso é uma notícia de 2000 anos. E você vê os padres por aí,
o mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Olha, é ridícula essa bobeira. Você sabe o que é isso? Não, e infla uma voz também. Não, que tem um metalzinho de voz aí que sai. Sai lá, olha, fale claro que tem que estar com essa musiquinha aí. Nhê, 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 nhê. Veja, fale-me mexicano, argentino, colombiano, porto-riquenho, dominicano, mas isso de que todos se parecem. E depois todo o povo lá. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 4 e 5. Vocês se lembram que João dizia, todo espírito que não confessa que Jesus, lembra-se dessa palavra espírito? É toda a pregação, a palavra espírito não significa algo volátil, sabe? Todo espírito que não confessa, quer dizer, todo ensino que não te faz confessar. Então aqui Paulo vem e diz, porque se vem alguém pregando outro Jesus, por que Paulo tem que falar assim naquele tempo? Porque os apóstolos pregavam esse outro Jesus e Paulo pregava depois da cruz. Diz, diferente do que pregamos, vê o que Jesus é uma pregação também. Jesus é um ensino. Veja, Jesus Cristo, homem, é um ensinamento. Porque eu sou um pedaço de carne como qualquer um. O que me faz Jesus Cristo, homem, não é que minha carne é especial, é que a pregação que eu faço, o Espírito que está em mim, o Espírito que me possuiu, é Jesus Cristo, homem. Por isso dizia, porque outro Jesus diferente do que pregamos, ou se recebeis outro Espírito diferente do que recebestes. Veja, aí está falando de João. Ou outro Evangelho. Menciona três coisas, veja. Espírito, outro Cristo, ou outro Evangelho. O da circuncisão, o judeu. Há dois Evangelhos. Um tem outro e um tem um. Onde é que estão os dois? Não, se você é dois, você está mesclado. Isso é o que acontece com os evangélicos, que estão mesclados. Conhecendo Bíblia, estão mesclados. Os católicos não, porque os católicos nem evangelho pregam. Isso é uma invenção de romanos aí que não se sabe. Isso ainda que sejam os evangélicos, tem outro evangelho, que é o falso evangelho. Mas os católicos nem isso têm. Eles estão bem atrasados. Verso 5. E penso que em nada fui inferior àqueles grandes apóstolos. Aqueles o quê? E quem eram os grandes apóstolos? E quem era que me ensinava outro Espírito, outro Evangelho, outro Jesus? Aqueles grandes apóstolos. Porque eram os únicos apóstolos. Naquele tempo não havia mais apóstolos. Eram os 11 apóstolos. E então Paulo, dissimuladamente, tira uma orelhinha e diz, olha, cuidado. Veja, ele diz, e penso que em nada foi inferior àqueles grandes apóstolos. Ah, são eles? Ah, são os mesmos. E depois, no verso 13, ele acaba de tirar do meio. Ele jogou no meio, veja aí, verso 13. E aí mesmo nesse capítulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13, porque estes são falsos o quê? E quem eram os únicos apóstolos? Eram eles. Então Paulo disse, olha, estes são falsos apóstolos, mais de um.
obreiros fraudulentos. Esses são os 11 apóstolos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo. São disfarçados. E pensar que uma vez eu fui estudar em um seminário evangélico e o ensino para tu te graduar de reverendo, pastor evangelista, dizia: nossos ensinos estão baseados nos santos ensinamentos dos apóstolos de Jesus Cristo. E Paulo disse que esses apóstolos, ou seja, que eles mesmos estão dizendo, nosso seminário está baseado nos falsos e fraudulentos apóstolos. Portanto, que esses são falsos pastores, obreiros fraudulentos. Isso que você vê pela televisão, e olha, e o pior é que tem massas. E vocês veem, alô, e de momento, e se formam e todo mundo correndo, e passam na frente, e choram, e aí você saiu daí. De onde o Senhor te livrou, hein? De onde o Senhor te livrou? Da graça, louve-o que ele vive. De onde te sacou o Senhor, hein? Oh, Padre, gracias, papi, por tu reposo, por tu consuelo que me das cada día. Tu amada está presente, papá, y hoy te cantamos, te alabamos. ¿De qué me sirve la vida si no tengo tu justicia, sin el reposo y consuelo que me brindas cada día? ¿Para qué quiero los días si mis ojos no te miran? Pues mi corazón te ansía, eres mi Padre y mi guía, porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo has de transformar, porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo has de transformar. Cuerpo has de transformar, mi cuerpo has de transformar, mi cuerpo has de transformar, mi cuerpo has de transformar, como la tierra y la lluvia, así somos tú y yo, tus palabras me dan vida, mucho fruto te doy yo, a todos digo que existes, no me lo puedo callar, en mi boca estás presente, tu alabanza canto ya, porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, el cuerpo has de transformar, porque tú eres mi sendero, el que renueva mi mente, mi cuerpo has de transformar, 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 mi cuerpo has de transformar. Gracias, papi. Por un fuerte aplauso, Maya. A papito, nuestro Padre Jesucristo.